Rapaziada, tá chegando a final da Libertadores, tá perto, menos de um mês para chegar o tão sonhado dia 4 de novembro. E ao longo disso teremos várias notícias aqui no canal sobre a tão sonhada final da Libertadores, e envolvendo também Fluminense e Boca Juniors. Então, para o jogo da final, todos os ingressos já estão esgotados, todos os ingressos. Mas calma, que é só referente ao setor leste, tá? O setor leste ali da Conmebol que está esgotado. Ainda vai abrir o setor sul e o setor norte, que é destinado à torcida do Fluminense e à torcida do Boca Juniors. Então a gente vai ficar concentrado no setor sul, né? Na parte sul, como sempre ficamos normalmente, e ainda vai abrir a venda de ingressos. Provavelmente vai abrir só no site da Conmebol, tá? Não deve abrir no site do sócio do Fluminense. Vamos torcer para que a gente consiga ir, né? Boa parte da torcida consiga ir, embora sejam apenas 20 mil torcedores, né? 20 mil ingressos, que é triste, né? Porque eu queria que tivesse como botar aí 50 mil, né? Só de torcedor do Fluminense, ou metade, metade, mas infelizmente não tem como. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui para o máximo de tricolores que você conseguir. Muito obrigado por assistir o canal aqui no YouTube, beleza? Estamos a 700 inscritos já, chegamos a 700 inscritos. Muito obrigado mesmo, de coração. Quero chegar a 1000 inscritos até o final desse ano. Se inscreve aqui no canal, siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Twitter. Vai ajudar bastante. Tamo junto, bora pro vídeo. Temos mais um jogador que está fora da final da Libertadores, mas calma que não é do Fluminense. Dessa vez é do Boca Juniors também, né? Porque os dois jogadores que estão fora da final são do Boca Juniors. O zagueiro Rojo, Marcos Rojo, que é o capitão do time, né? O líder da zaga do time, tá fora da final. Ele foi expulso no jogo contra o Palmeiras, na semifinal. E agora o Zeballos, que é uma espécie aí de John Kennedy do time do Boca Juniors, né? Um 12º jogador ali, um jogador que sempre entra nos jogos, né? Um reserva ali imediato, né? Um jogador jovem, habilidoso, né? 21 anos, assim como o Barco é um queridinho, um xodó da torcida também, né? E está fora da final, vai ficar 8 meses fora dos gramados. Foi uma lesão séria, né? Do jogador, do Boca Juniors. Sem dúvidas vai ser um desfalque. Sem dúvidas vai ser um desfalque de peso para o Boca Juniors, né? Um cara importante no time. Claro que não é um Cavani, não é um outro zagueiro titular, não é o Romero, não é o Barco, mas é um jogador importante que vai fazer falta para o time argentino. Sem dúvidas, essa Libertadores vai ser complicada para eles. Cara, não é querer cantar a vitória antes, mas vai ser uma das Libertadores mais fáceis, entre aspas, para o Fluminense, cara. Porque o time do Boca Juniors não é aquilo tudo, não é um time cheio de estrelas. O Boca Juniors não venceu os jogos de mata-mata. O Boca Juniors tem desfalques importantes para esse jogo. O Boca Juniors não joga em território argentino, não joga em outro estádio neutro, é no Maracanã, na casa do Fluminense. Então, cara, tem tudo para o Fluminense vencer esse jogo. Tem tudo, todas as circunstâncias, tudo, o sacrifício, tudo que você imaginar é a favor do Fluminense. Não tem como o Fluminense perder uma final dessa. Se perder, posso estar enganado, se Deus quiser que eu esteja, tomara que eu esteja, né? Vai ser o maior vexame, eu acho que vai superar 2008, se o Fluminense perder essa final. Mas Deus tá cuidando da gente, não vai deixar a gente perder novamente. A lesão do Zeballos, o atacante do time do Boca Juniors, foi no último jogo contra o Belgrano. Por 4-3, eles perderam a partida, né? O Boca Juniors perdeu o jogo por 4-3. Eles não usaram um time totalmente titular, usou alguns reservas. Inclusive, o zagueiro reserva, o zagueiro que vai substituir o Marcos Rojo, que é o capitão, que é o Valentini, se eu não me engano, ele falhou num dos gols do time adversário. Ele dominou a bola errada ali, foi bem esquisito, né? A jogada ali, dominou errado, acabou entregando para o adversário, eles foram lá e fizeram um gol. Então, é um time aí que não é isso tudo que a gente imaginava, né? Um adversário tão preparado quanto a gente, na minha opinião. Após o jogo contra o Corinthians, Fluminense e Corinthians,
a Conmebol vai cuidar do Maracanã para que esteja toda preparado, né? Todos os preparativos para a final da Libertadores. Mais um ponto negativo é a questão do Maracanã, né? O Maracanã está com alguns problemas, né? Bebedouros sem água, né? Não funcionando, fechados, cadeiras quebradas, sujas, né? Cadeiras sujas, os locais das cadeiras da arquibancada sujas. Tem algumas fotos aí no GE, né, que eu vou deixar na tela para vocês. Algumas fotos sobre o Maracanã, né? Que o Globo Esporte mesmo tirou. Eles foram lá no Maracanã ao longo dessas últimas semanas, antes dos jogos, alguns momentos antes dos jogos começar, e viram alguns sinais aí de depredação, de mau uso, né, dos torcedores, muitas coisas quebradas, banheiros químicos, sanitários quebrados, né, sem poder nem dar descarga, o chão do Maracanã descascando, várias situações de descaso, tipo assim, mal cuidado, né? Não está em perfeitas condições. Tem muito lugar lá do Maracanã, eu que vou muito, vejo muito isso, né? Lugar mal pintado, tipo, meio largado. Pô, o Maracanã, todo mundo sabe, né? Por fora, assim, você já dá pra ver que tem muita coisa largada ali. Claro que é muito difícil de você cuidar de um estádio, mas o Flamengo e o Fluminense já fizeram várias coisas boas, melhorias, mas que, pelas fotos, tem muito a desejar ainda, né? Tem algumas coisas ali que faltam deles fazerem mais, sem dúvidas. Tem muito cocô de rato, de gato, né? Muitas cadeiras quebradas, embora o Flamengo e o Fluminense terem um local ali só para consertar as cadeiras. Tem muito bebedouro fora de serviço e é um pouco triste, né? A gente vê o Maracanã nesse estado. Claro que não estou falando aqui que está sendo uma péssima gestão, mas estou falando que precisa melhorar, né? Precisa melhorar ainda mais essas coisas. Antes a gente sabe que era muito ruim, pior do que está agora nesse momento. Se não fosse pelo Flamengo e Fluminense, o Maracanã talvez nem não estaria existindo agora. Mas precisa melhorar, né? Eles precisam refazer aí essa manutenção, porque tá ficando mais velho, o Maracanã tá se desgastando muito rápido. Tá tendo muita coisa que a gente vê lá que tá com mau funcionamento. Eu também acho que é muito por conta de muitos torcedores que não cuidam bem. Na minha visão, eu acho que tem muito torcedor que não cuida bem das coisas do estádio. Mas, mesmo assim, os clubes precisam melhorar, né? Precisam consertar as coisas. Não adianta ficar lá tudo quebrado, tudo sujo, né? Não tem como. Falando em Maracanã, Fluminense novamente foi multado pela Conmebol, mas dessa vez foi pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, né, que foi contra o Olímpia. Foi 4 dias após o jogo do Vasco e Atlético Mineiro no Maracanã. Quem lembra aí que choveu pra caramba, o Vasco conseguiu pegar na justiça, né, o jogo, e deu aquilo tudo lá, sujou o Maracanã todo, né, tava o gramado todo ruim, né, ficou uma merda aquele jogo ali. Estragou mais ainda do que já estava. Mas o Globo Esporte aqui fez a matéria, ó. Fluminense é multado pela Conmebol em R$76 mil por causa do gramado do Maracanã. Punição é referente ao jogo da ida das quartas de final da Libertadores contra o Olímpia. Julgamento aplicou pena mínima por levar em consideração o argumento do clube. A partida ocorreu 4 dias depois entre Vasco e Atlético Mineiro castigar o já desgastado gramado do estádio. O rival do Fluminense conseguiu o direito de jogar no Maracanã graças a uma decisão da Justiça, enquanto São Januário estava fechado. Tem até a foto aqui, ó, de como estava o estado do gramado, né? Essa foto é depois do jogo do Vasco. Como forma de tentar não ser punido pela entidade, o Fluminense argumentou que a culpa para o gramado estar deteriorado era da Justiça brasileira, que permitiu a realização do jogo do Vasco no estádio. O juiz único da Comissão Disciplinar da Conmebol analisou o argumento do Fluminense e também o relato do árbitro e delegados da partida, que consideravam o gramado em mau estado. De acordo com a decisão, o posicionamento tricolor foi levado em consideração, assim como as tentativas de melhora do campo. Sem dúvidas, cara, esse jogo aí não foi nem culpa do Fluminense. Quem tinha que pagar essa conta aí era a Justiça Brasileira, né? A Justiça do Rio de Janeiro e o Vasco. Porque foram eles que jogam. O primeiro que foi o Vasco que jogou,
e segundo que foi a justiça que permitiu o Vasco jogar. Não era para ter permitido. Eu ainda falei também que não era para o Fluminense ter jogado contra o América nos dias anteriores do jogo do Vasco, porque também desgastou também ainda mais. Eu acho que não era para o Fluminense jogar contra o América ali. Era um jogo pequeno, não precisava botar ali, poderia ter botado em Volta Redonda, não tinha nenhum problema botar lá. E também prejudicou. Mas o Vasco prejudicou ainda mais por ter jogado na chuva, né? Caraca, o gramado ficou alagado. Para quem não lembra aí, o gramado ficou extremamente alagado, ficou horrível, horrível. O jogo do Vasco também estava... Pro Vasco também ficou ruim, inclusive. Não adiantou de nada para eles jogarem ali. Só ganharam a verba dos ingressos. E o Fluminense fez de tudo para tentar melhorar. Tem até aqui, ó, a imagem do gol do Léo Jardim, né? Que era o gol do setor norte. Ficou horrível, cara. Tinha que ver, o Léo Jardim saiu todo sujo de lama. Tanta poça de lama que tinha ali. Mesmo com o argumento do clube sendo considerado, a Conmebol decidiu punir o clube por não considerar que existem circunstâncias que eximem o Fluminense de uma sanção. Porém, foi por causa do que o clube explicou que optaram pela punição mínima em casos de gramado ruins nas quartas de final da competição. Então, o Fluminense deixou de arrecadar uma multa, ele deixou de tomar, no caso, uma multa mais rígida da Conmebol, por causa dessa consideração aí da Conmebol em relação ao Fluminense, o Vasco, né? A Conmebol também divulgou que haverá uma audiência para escutar o volante André. A comissão disciplinar da entidade marcou para o dia 17 de outubro, dia do jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, uma audiência pela manhã com o jogador do Fluminense por ter chutado o microfone que estava na área técnica do Internacional, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Caraca, ele vai... Não faz o menor sentido, pô. O cara só chutou o microfone e tem que ter uma audiência pra isso. Caraca, que bagulho doido. Eu vi o André chutando, tá? Eu tava lá no jogo, eu vi ele chutando no momento, na hora que saiu do intervalo. André foi enquadrado no artigo 11, parágrafo 2, inciso C, do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê os princípios de conduta dos jogadores. Artigo 11. Princípios de conduta. 2. Constituem, entre outros comportamentos imputáveis e infrações passíveis de sanção aos referidos princípios, violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como um comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado. Então o André vai ser aí provavelmente punido, Fluminense deve ser punido aí com alguma multa. O André não tem como o André ficar fora da final da Libertadores, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que a Conmebol não vai fazer isso, né? Eu não duvido muito da Conmebol, né? Mas eu acho que nesse sentido aí, não acredito que eles vão fazer essa loucura, não. Deve ter uma multa a mais ali em dinheiro, né? Mas não deve ser nada tão absurdo. Mas é isso, Fluminense multado, R$75 mil. O Vasco não vai pagar essa multa, né? Não vai ser o Fluminense. Pode ter certeza que vai ter mais multas aí pela frente. Lembrando, né, que o Fluminense não vai pagar, até me equivoquei aqui. O Fluminense não vai pagar a multa, ela vai ser descontada do valor que o Fluminense vai vencer pela Libertadores, né? De acordo com a campanha do Fluminense na Libertadores, o valor que o Fluminense vencer, né, na competição vai ser descontado essas multas que foram geradas aí ao longo da campanha. Então, vou ficando por aqui, galera. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilha. Clique aí no botão de se inscrever, cara. É de graça, é de graça. Clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos aqui no canal. Siga a gente nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Twitter. Compartilhe esse vídeo aqui também para ajudar ainda mais o canal. Tamo junto, saudações tricolores e a nós, valeu!